Aprenda nesse vídeo de maneira simplificada como fazer um mapa de calor como vocês estão vendo aqui na minha tela. É simples e rápido, é só ficar até o final do vídeo que você com certeza vai aprender. Bora para o vídeo. E aí pessoal, beleza com vocês? Eu estou aqui com minha tela do QGIS aberta, eu estou com um arquivo aqui, um mapa de calor que foi gerado aqui dentro do QGIS e vocês vão aprender a fazer no vídeo de hoje um mapa de calor exatamente como esse que vocês estão vendo aqui na minha tela. Esse mapa de calor que eu gerei aqui no QGIS foi um mapa de calor baseado nas queimadas que teve no estado do Ceará até a data de hoje. Eu peguei esse dado aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, todos os focos de calor, todas as queimadas desde janeiro até o mês de setembro de 2023. Então, para quem está vendo o vídeo aqui em 2023, esse aqui é um mapa, inclusive, atual sobre a questão dos focos de calor que tem aqui no estado do Ceará no que se refere a queimadas. Primeiro de tudo, para fazer um mapa de calor como esse que vocês estão vendo aqui na minha tela, você vai precisar de um arquivo vetorial de pontos. Esses pontos eles podem representar queimadas, como no meu caso aqui, como no exemplo que eu estou citando aqui. Pode representar algum dado epidemiológico em que você quer fazer um mapa de calor para mostrar onde está tendo maior concentração de alguma doença específica. Esse exemplo aqui epidemiológico foi muito utilizado nos mapas no período pandêmico que a gente passou há não muito tempo atrás. Então, o mapa de calor ele pode ser feito para uma infinidade de coisas. Você pode fazer um mapa de calor mostrando onde tem maiores concentrações de postos rodoviários ao longo de um estado, ao longo de um país. Qualquer informação de pontos que você tiver acerca de qualquer dado, você consegue transformar isso num mapa de calor. E o método que a gente vai utilizar aqui para fazer esse mapa de calor é o método de estimativa de densidade de kernel. É um método específico para fazer esse mapa de calor. E como um bônus, além de fazer esse mapa de calor aqui, eu ainda vou ensinar vocês a como recortar esse mapa de calor pelo um limite territorial. Pode ser o limite do seu estado, como está aqui aberto, o limite do estado do Ceará, que é o estado onde eu moro. Pode ser o limite de uma área, pode ser um limite de um município. Então vamos aprender como fazer esse mapa de calor aqui na prática e ainda para que vocês deixem ele com essa apresentação aqui extremamente interessante. Pronto, eu estou aqui com o meu QGIS aberto agora simplesmente apenas com o limite territorial da minha área, que no caso aqui é o estado do Ceará, e com um dado de ponto. É tudo que você vai precisar para fazer esse mapa, é um dado de pontos, o ponto do seu interesse. Eu estou fazendo aqui especificamente aqui com os pontos de queimadas que estiveram no estado do Ceará em 2023, mas como eu tinha falado, você pode utilizar para qualquer tipo de concentração de pontos que você desejar. E tem uma coisa importante para vocês terem em mente aqui no arquivo de pontos. Eu vou clicar duas vezes aqui em Queimada Ceará para ele abrir a tabela de atributos e apertar aqui em informação do lado esquerdo. Aqui o sistema de referência de coordenadas, é importante que o seu sistema de referência de coordenadas esteja em coordenadas planas. É obrigado? Não, mas vai ser muito mais simplificado trabalhar. Quando eu for explicar um parâmetro específico da estimativa de kernel, é importante que esteja em metros, que fica muito mais simplificada do que trabalhar em graus, em coordenadas geográficas. Como eu estou aqui no estado do Ceará, o código do sistema de referência de coordenadas aqui é o 31984, que é a zona UTM 24 Sul. Se você estiver trabalhando em outra região, é só colocar aqui nos comentários caso você não saiba qual o código UTM para coordenadas planas da sua região, que eu te ajudo a descobrir. Eu estou com o meu arquivo de pontos agora simplesmente você vai clicar aqui nessa engrenagem de caixa de ferramentas. Você pode acessar ela também através da tecla de atalho Ctrl Alt T. Professor, eu não estou vendo a minha caixa de ferramentas aqui no meu QGIS. Isso pode acontecer. Se você não estiver vendo, é só você clicar com o botão direito aqui em qualquer região do seu mouse e procurar habilitar essa ferramenta aqui, ó, atributos. Pode ser que essa ferramenta aqui esteja oculta, é só você habilitar e ele vai aparecer. Pronto, uma vez que apareceu, agora você clica aqui em caixa de ferramentas e você vai digitar aqui nesse campo de buscar kernel com K. Quando você digitar kernel, já vai aparecer aqui em interpolador mapa de calor estimativa de densidade de kernel. Você vai clicar duas vezes para ele abrir essa ferramenta e ele vai abrir aqui essa caixa de diálogo para a gente inserir aqui os dados e fazer o nosso mapa de calor. Aqui ele vai pedir aqui primeiramente uma camada de pontos, você vai clicar aqui e vai botar o seu arquivo de pontos que você está trabalhando para fazer o seu mapa de calor. E aqui vale um detalhe, se você estiver trabalhando aqui no QGIS do lado esquerdo com mais de um tipo de dado de ponto, cuidado para que você não coloque o arquivo errado. Eu até sugiro que você faça isso no QGIS à parte para que você não incorra em erros aqui dentro do seu mapa
de pontos. Existem alguns parâmetros que você tem que ter muito cuidado aqui na estimativa de densidade de kernel. O primeiro deles é o raio. Quanto eu colocar, professor, de raio? Veja que a área que eu estou trabalhando é uma área do tamanho de um estado. Pode ser que você esteja trabalhando com uma área do Brasil inteiro, pode ser que você esteja trabalhando com a área de um município. Eu vou utilizar aqui algum dado apenas como teste. E aí, se você estiver trabalhando numa área menor ou maior, você adapta esse raio aqui conforme a sua área, tá? Eu vou utilizar aqui como dado, por exemplo, 50.000. Como as minhas coordenadas estão em coordenadas planas, vai ser 50.000 metros. Cuidado que se você não tiver aqui no canto inferior direito com um código EPSG de coordenadas UTM, você pode estar trabalhando com coordenadas em graus. Se você colocar 50.000, o seu mapa ele vai ficar extremamente exagerado. Então tome cuidado se você estiver trabalhando com outro tipo de coordenadas. Na verdade, esse é o erro mais comum que acontece quando o pessoal vai trabalhar aqui com mapas de calor por estimativa de densidade de kernel. Eu vou colocar 50.000. Outro dado aqui é o tamanho do pixel que você consegue também adaptar. Quanto menor o tamanho do pixel que você colocar aqui, mais pesado vai ser o seu arquivo e mais vai demorar para ele carregar. Para esse meu mapa aqui, eu vou colocar 500 o tamanho do meu pixel, para ele ser um pouco mais rápido na hora de calcular o meu mapa de calor. Existem também os parâmetros avançados de raio de campo, peso por campo. Aqui nesse ponto aqui de peso por campo, pode ser que exista determinados pontos que tenham maior peso no seu mapa e, portanto, você pode habilitar essa função aqui e dizer na sua tabela de atributos qual coluna tem maior peso dentro do meu mapa de calor. Eu vou deixar essas opções aqui tudo como tá, já que são opções opcionais, porque aqui a ideia é fazer um mapa simplificado, inclusive para quem nunca fez um mapa como esse. Mas é importante que vocês deem uma lida nessa parte aqui desses campos para fazer um mapa de calor adaptado aos pontos que vocês estão trabalhando aí na área de estudo de vocês. E por fim aqui em heatmap, em mapa de calor, você pode salvar ele como arquivo temporário ou pode salvar como arquivo no seu banco de dados. Eu vou salvar ele como arquivo temporário porque depois eu vou recortar ele pelo limite territorial do estado do Ceará. Então eu vou salvar como arquivo temporário e quando eu for recortar, aí sim eu salvo esse arquivo que for o resultado que sair desse arquivo recortado. Então simplesmente você vem agora e aperta executar. E aí ele vai começar a preencher essa barra. Se você tivesse colocado um tamanho de pixel muito pequeno, ele ia demorar muito mais aqui a fazer esse preenchimento aqui da execução do meu mapa de calor. Agora simplesmente eu venho fechar e vou ver como é que saiu aqui o meu arquivo de calor. E eu venho aqui e aperto fechar as minhas ferramentas para aumentar aqui a minha tela. E eu clico aqui com o botão direito aqui em heatmap, que é o meu resultado, e boto aproximar para a camada. Olha como ficou grandão e ele preencheu mais do que o limite do território do meu estado. Se você tiver encontrado um resultado diferente do meu e ele tiver ficado com apenas umas bolinhas acerca dos pontos, você tem que aumentar aquele raio. E se você tiver encontrado um resultado muito mais exagerado que o meu, você tem que diminuir mais aquele raio para que ele encurte mais o seu resultado. Agora, duas coisas que eu quero fazer. Primeiro, eu quero recortar esse arquivo aqui pelo limite territorial da minha área, que é o estado do Ceará, e depois eu vou inserir uma palheta de cores. Eu quero colocar uma simbologia de calor, porque fica melhor representado e para explicar brevemente para vocês o que seria de interpretação desse tipo de mapa. Então, primeiramente, vamos recortar esse resultado aqui pelo limite territorial da minha área. Você clica novamente aqui na sua caixa de ferramentas, coloca aqui em buscar, recortar. E você vai escolher essa opção aqui, recortar raster pela camada de máscara, porque esse arquivo aqui que foi gerado de mapa de calor é um tipo de arquivo raster. Ele foi gerado aqui como um arquivo em tons de cinza. A gente vai mudar essa simbologia daqui a pouco. Clica duas vezes nessa opção e ele vai abrir essa caixa de mensagem. Aqui em camada de entrada, você vai colocar o seu mapa de calor, que é o que está aqui aberto aqui, heatmap. Camada máscara é o limite da sua área em que você vai querer cortar esse arquivo que foi gerado. Então a minha camada de máscara vai ser o estado do Ceará. Uma coisa que é importante de vocês observarem é que tanto o meu mapa de calor quanto o meu estado do Ceará, o limite da minha área, estão com o mesmo código EPSG, estão com o mesmo sistema de referência de coordenadas. Se aqui estiver com um sistema de referência de coordenadas diferentes, vai dar erro quando você estiver fazendo esse processo, então tenham atenção para isso. Eu vou descer aqui na minha barra de rolagem e vou até aqui em recortado. Agora sim, eu vou clicar no meu botão aqui em recortado e eu coloco em salvar no arquivo, porque eu quero salvar esse resultado no meu banco de dados. E aí eu simplesmente vou dar um nome aqui ao resultado do mapa de calor do estado do Ceará.
mapa de calor Ceará, e eu mando salvar. Esse vai ser o nome que vai ser gerado desse arquivo, e agora eu venho e mando executar. E já apareceu aqui no meu lado esquerdo o mapa de calor do Ceará recortado. Então eu simplesmente venho aqui e aperto fechar, e aperto aqui também fechar. Você não está vendo ainda o recorte, mas é só você vir aqui em Heatmap, que é o mapa, que é o primeiro mapa que a gente gerou, e você desabilita ele, e aí você vai ver que o arquivo aqui ficou recortado pelo limite territorial do estado do Ceará. Pronto, o resultado do meu mapa ainda está em tonalidade de cinza. Agora o que a gente vai fazer é colocar aquela cor padrão, e vai do azul ao vermelho, porque fica um mapa de calor muito mais representado. E antes de fazer isso, para quem chegou até aqui, se eu falei alguma coisa que você não sabia, se eu já disse alguma coisa que ajudou vocês aí no trabalho de vocês, considera dar um like aí, que vocês ajudam demais aqui o nosso trabalho. Agora vamos colocar uma simbologia adequada para esse nosso mapa de calor. Vocês vão clicar com o botão direito aqui em mapa de calor, acessar a aba propriedades, você vem aqui do lado esquerdo em simbologia. Aqui em simbologia, você vem nessa parte aqui de tipo de renderização, clica aqui em banda simples cinza, ele vai abrir algumas opções. Escolha essa opção aqui de banda simples falsa cor. Aqui em banda simples falsa cor já tem algumas informações aqui interessantes. Você clica bem nessa setinha aqui, onde vocês estão vendo essa rampa de cores, você clica bem aqui nessa setinha para baixo, você vai escolher aqui, ó, criar nova gradiente de cor. Ele vai abrir essa caixinha aqui, você clica aqui em gradiente, escolhe a penúltima opção, catálogo CPT City, e aí aperta OK, porque ele vai abrir uma série de gradientes disponível que tem aqui no QGIS, uma série de rampa de cores. E aí você vai descer aqui nessa barra de rolagem até mais ou menos o meio dela, porque tem umas rampas de cores bem interessantes. Até mais ou menos nessa posição aqui, ó, existem essas rampas de cores aqui, ó, B, C, Y, R, B de blue e até o R de vermelho. Então eu vou clicar em alguma dessas, vou clicar nessa daqui, aqui uma rampa de cores que vai do azul ao vermelho, e apertar o OK. Depois que eu aperto o OK, eu venho e aperto aplicar e dou o OK aqui novamente. E aí você já vê aqui um mapa de calor bem interessante, baseado nas queimadas que tiveram no estado do Ceará em 2023. Esse mapa de calor ele pode ficar com um destaque melhor. Pode ser que tenha acontecido aí no seu mapa que não tenha ficado um destaque tão grande, assim como eu mostrei na tela inicialmente no vídeo. É só você clicar com o botão direito aqui em mapa de calor, botar propriedades, aqui você vem em configurações de valor mínimo e máximo, para ele abrir as opções, e você pode botar essa opção aqui, ó, cumulativa corte de contagem. Você habilita essa opção e agora vem e aperta aplicar e depois aperta o OK. E aí você vai ver que ele deu um destaque maior, é como se ele tivesse aumentado o contraste aqui do meu modelo, e ele consegue mostrar os pontos principais aqui de destaque no meu mapa de calor. Então faça isso se você não tiver encontrado um resultado que você consegue destacar várias áreas como o meu aqui que está destacado. E aqui, com uma breve interpretação, você mostra simplesmente que a região sul-sudoeste do estado do Ceará, a região oeste, a região aqui litorânea pegando aqui, e do litoral oeste, né, tiveram aqui em 2023 algumas regiões com bastante focos de calor, baseado nesse mapa de calor simplificado que a gente gerou aqui nesse vídeo. Então aqui, para ficar melhor, você pode aqui colocar o estado do Ceará, colocar aqui por cima aqui do meu mapa, para ele mostrar aqui em detalhe aqui o meu mapa de calor e o limite territorial da minha área. Então eu dou os parabéns a vocês. Agora vocês sabem como gerar um mapa de calor. Tenham só atenção em relação àqueles parâmetros, estudem aqueles parâmetros da estimativa de densidade de kernel para que você faça um modelo adequado aos seus tipos de pontos. Meus parabéns! E como sempre, pessoal, eu desejo tudo de bom na vida de vocês e a gente se encontra no nosso próximo tutorial. Sem mais, eu sou Elenilton Uchoa e esse é o GIS Tutoriais. Valeu, pessoal!